Pentecostes, poder e restauração na unidade. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção, ou ordena a bênção, e dá vida para sempre. Presta atenção, Deus se agrada da união, Deus se agrada da unidade, e diz que Ele faz descer o óleo, faz descer a unção. Eu tenho dito esses dias, e vocês estão ouvindo algumas pessoas falar, o Tiago, por exemplo, repetiu aqui, unção desce. Davi foi ungido porque o óleo desceu, enquanto não desceu na cabeça do seu irmão mais velho, Eliabe. Ninguém faz unção subir. O que sobe é adoração, o que sobe é clamor, o que sobe é oração, o que sobe é reconhecimento. Tudo isso sobe. Eu reconheço a Deus, eu reconheço quem me ajudou lá de cima, eu adoro a Deus, eu clamo. Tudo isso sobe. Eu vou derramar uma unção no céu, eu vou jogar uma unção lá para cima. Não. Por isso alguém disse, e as pessoas repetem, a unção que você respeita é a que você atrai para a sua vida. Por quê? Porque a unção que você respeita, se você é sábio, você se aproxima dela, e como ela desce, você é tocado por ela. Salmo 133 é base para uma frase que talvez você ouviu de muita gente e não sabia o porquê, e só repetia. É como óleo precioso que desce. Onde esse óleo precioso desce? Desce sobre a cabeça de Arão, sacerdote, escorre sobre sua barba, alcança o seu corpo, o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, o corpo do povo hebreu, a igreja do Senhor, é alcançada através da revelação e manifestação de Deus na vida do sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote que derramou sua vida na cruz do Calvário, e quando nos aproximamos da cruz, quando nos aproximamos dele, a unção de Deus nos alcança. Quando reconhecemos o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de alguém que Cristo levantou para cuidar de nós, para nos apacentar, porque não somos ovelhas desgarradas, nós somos contemplados por óleo fresco. Mas perceba que Deus se agrada e derrama esse óleo onde há unidade, onde há união, não onde há divisão, não onde há facções, grupos que se dividem. Nós vamos ficar nesse grupinho que fala mal de não sei quem, nós vamos ficar nesse grupinho que se revolta com não sei o quê, nós vamos ficar nesse grupinho que se faz de vítima, nós somos os pobres coitados. Nós vamos ficar nesse grupinho que faz fofoca. Ali não tem unção, por isso a pessoa continua sofrendo, com a vida arrebentada, e não vai melhorar enquanto não parar de murmurar, enquanto não parar de lamentar, falar mal dos outros. Para com isso, isso é um câncer na tua vida. A unidade é boa, desde que ela seja uma unidade debaixo da unção de Deus. Porque Deus diz que é bom, que é precioso, que é agradável os irmãos estarem em união, em unidade, e Ele diz que Ele ordena, Ele envia, Ele estabelece vida, bênção para sempre, porque eles estão conectados debaixo de uma direção divina, sacerdotal. Põe para mim o verso 1 e 2. 1 já está aí, que bom. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Mas põe o 2, pois a união é preciosa como o óleo da unção. Quando a gente se une em Deus, a unção de Deus está presente. Às vezes a gente fica, não, eu quero ser mais ungido, eu quero ser mais ungido. Você quer? Quem aqui quer mais unção de Deus? Busque a Deus na sua intimidade, mas não despreze nenhum culto que nós temos aqui. Porque a Bíblia está dizendo que a unção desce na união e não na individualidade apenas. Não, pastor, eu vou criar uma unção. Desculpa, você precisa ler a Bíblia. Ninguém cria unção. Unção desce, Deus derrama. E se Deus colocou unção sobre a vida de alguém,
ao andar em unidade, ao andar na mesma visão, na mesma fé, ao andar debaixo daquela autoridade, ao andar naquela aliança, aquela unção é sobre a minha vida também. É um direito, é bíblico. Mas quando eu decido, não, eu ando mais ou menos perto, mas ando do meu jeito, que ninguém manda em mim, que a minha vida é minha, bacana. Mas são esses que dizem, estou me sentindo frio, a igreja não é a mesma coisa, não está fluindo, não sei o quê, porque eles não estão desfrutando da unção. Eles observam, eles estão perto o suficiente para ver alguns celebrando, e aí eles dizem, tudo puxa saco. Esse pessoal aí, não sei o que lá e tal. E na verdade o problema é que eles estão fora da unção. Enquanto outros estão se encharcando da glória de Deus, enquanto outros estão sendo renovados, enquanto outros estão vendo o impossível extraordinário no meio de luta sim, no meio de desafios sim, mas acontecendo o consolo de Deus no momento difícil, a cura no momento da enfermidade, a presença de Deus no momento da solidão, Deus presente em todo momento, mesmo que as coisas não estejam saindo como a gente esperava, mas Deus está presente. E isso para aquele que está andando com Deus diz, é o bastante, vai melhorar. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito, vai melhorar, mas por hora está bom, já é um começo, glória a Deus. O de fora não entende. Para de tentar explicar para os outros o que eles não vão entender observando, porque unção é só quem entra de baixo para entender, porque ela não é explicada, ela é vivida. Que esse seja o mês de eu e você vivermos a unção de Deus, a unção de crescimento, a unção de conversão. O que é a unção de conversão? Eu estou tão encharcado pela glória de Deus, quem chega perto de mim quer se converter a Cristo, quer mudar de vida, quer vir para a mesma direção que eu e você, irmãos. Conversão não é um gesto religioso, conversão é uma mudança de direção. Tem gente dentro da igreja precisando se converter, porque está andando dentro da igreja cheio do seu ego, cheio da sua vaidade, cheio da sua ingratidão. A pessoa foi acolhida, foi sarada, foi restaurada, foi perdoada, foi ajudada. Aí quando ela foi corrigida ou confrontada, ela começa a distribuir seus espinhos, a sua amargura, o seu mau caráter. E começa a dizer, ninguém presta, porque ninguém não sei o que, e não sei o que lá. Ela só não fala o quanto foi acolhido, amado, cuidado, perdoado, o quanto foi sarado, o quanto derramaram remédio nas suas feridas. O problema é que ela decidiu se excluir da unção. Ela começou a se agradar do mundo. E aí, aquilo que Deus derrama na unção, e presta atenção que para ter azeite, óleo da unção está dizendo. Como é que é produzido o óleo da unção? Espremendo a azeitona. Quanto mais, aí eu sempre que eu ministro isso, em nome de Jesus, nós vamos para Jerusalém, nós vamos para Israel junto ainda. E nós vamos em Cafarnaum e você vai ver uma prensa de azeite. A pastora que gosta, se a pastora tivesse aqui, eu ia chamá-la para falar, porque ela fala, a primeira prensa é o extra fina, a segunda prensa, a terceira prensa, e a não sei o que lá, e esmaga a azeitona e tal. Isso aí ela amou, ela ficou impactada com os azeites. Para sair óleo, para alguém desfrutar do óleo, a azeitona precisou ser prensada. O que isso significa, pastor? Alguém aqui quer que a sua vida seja relevante para o reino de Deus? Alguém aqui quer que pessoas sejam abençoadas, alcançadas através da sua vida, do seu testemunho? Então muitas vezes você vai ser apertado, a vida vai te apertar, pessoas vão te apertar, Deus vai te apertar, circunstâncias vão te apertar. E o que vai fluir de dentro de você? Aquilo que você buscou no íntimo, aquilo que você buscou no coletivo, na comunhão. Você está tão cheio de Deus, eu estou tão cheio de Deus, que quanto mais nos apertam, mais de Deus eles veem. E apertam mais e veem mais de Deus. E apertam mais e vão ver mais de Deus. E perseguem e a gente responde Deus. E aí maltratam e a gente responde em Deus. Estevão sendo apedrejado, ele olha para o céu, ele vê os céus abertos, porque quanto mais o maltratavam, mais a visão dele subia. Irmão, quanto mais a vida doer, quanto mais as circunstâncias forem desfavoráveis, mais eu e você vamos olhar para o céu, nos aproximar do trono da graça de Deus e exalar o bom perfume de Cristo e o azeite fresco, que vai fazer outras pessoas também quererem se converter a Cristo. Isso é fome de avivamento. Fome de avivamento não é fome de ver um monte de gente pulando e rodopiando. Pelo amor de Deus, eu não estou debochando, pelo amor de Deus. Eu falei que todo culto esse mês a gente vai orar para pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Quarta já teve gente batizada com o Espírito Santo, hoje vai ter, e todo culto. Mas
O avivamento vem quando você, ao receber um dom, ou mesmo antes de receber um dom, você já está amando vidas, querendo ganhar pessoas para o reino eterno. Temos consciência que ninguém vai ser salvo por si mesmo, pelas suas obras, porque parece bonzinho, porque tem jeito disso, porque um parente vai na igreja. É só Jesus que salva. Nós precisamos anunciar Cristo. Fome de avivamento é fome de trazer vida a quem está morrendo. E que bom que é os irmãos se unirem na presença de Deus, porque Deus quer ordenar vida e bênção hoje aqui. Agora, toda unidade é boa, toda união, toda aliança é boa. Olha o que diz Gênesis 11, vamos lá? Gênesis capítulo 11. Versículo 1. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas o quê? Palavras. Gente, coisa incrível. Meu Deus, que absurdo. O que esse Nimrod endemoniado atrapalhou a gente? Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre. Presta atenção. Eles queriam construir o que, gente? Deu certo, é isso que eu queria mesmo. Eles queriam construir o quê? E a gente, quando fala, a gente sempre fala de uma torre. A torre era um marco na cidade. A cidade toda era uma afronta a Deus. A torre era só um monumento. Como é que está a nossa vida? Tem alguns monumentos de afronta a Deus? Então a vida toda está sendo povoada para afrontar a Deus. Começa com um monumento. Mas o propósito, o diabo não quer levantar só uma torre na sua e na minha vida. Ele quer conquistar a cidade. Cuidado com áreas da sua vida que ainda não foram entregues a Cristo. Eu não estou falando sobre perfeição, irmão. Ninguém é perfeito. Eu não sou, você não é, ninguém é. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo de áreas da nossa vida que nós não queremos entregar o governo de Deus. Cidade fala de governo. Qual a área ou quais as áreas da nossa vida que não queremos entregar o governo de Deus? As minhas emoções, pastor, eu não perdoo e não adianta Deus padecer na minha frente que eu não perdoo aquelas pessoas. Por isso, Satanás ainda governa e destrói muitas coisas na sua vida. Enquanto você não perdoar e parar de falar mal dos outros, você vai de mal a pior. Não, pastor, eu acho que eu não preciso servir a Deus, eu só venho na igreja me beneficiar. A Bíblia chama isso de sanguessuga. Eu preciso servir. Amar e servir. Quem teve um encontro com Jesus, anuncia Jesus. Isso é servir. E nós anunciamos de diversas formas. Não é só pregando aqui no altar, pregando na porta. Estão anunciando Cristo para as nossas crianças enquanto estamos aqui. Estão anunciando Cristo através das mídias sociais da igreja, enquanto eu estou pregando a palavra. Estão anunciando Cristo recebendo bem as pessoas na porta da igreja. Estão anunciando Cristo saindo para evangelizar. Estão anunciando Cristo enquanto intercedem pela igreja. Estão anunciando Cristo limpando o salão para a gente poder chegar e ter um lugar limpo, agradável para cultuar a Cristo. Estamos anunciando Cristo de diversas formas. Quem está entendendo? Se ainda há uma torre na minha e na sua vida, não, pastor, negócio de dinheiro, meu dinheiro é meu de mais ninguém. Por isso, ainda há um altar de idolatria a Mamon. Não, meu corpo, minhas regras. Se as suas regras, cria um corpo você. Nós temos autoridade sobre aquilo que nós temos o poder de criar, fazer
Foi você que criou o seu corpo? Quem criou? O Criador sabe quais as regras de funcionamento que Ele criou. Ele sabe o propósito para o qual Ele criou. Então não tem esse negócio, não, porque aí a pessoa entrega o corpo dela à promiscuidade, à imoralidade. Hoje tem cultos ao ego, cultos ao conhecimento. Tem gente que o problema é que a pessoa é tão letrada, tão cheia de si, que o orgulho dela foi lá em cima. Culto à individualidade, não individualidade no seu direito, mas no egocentrismo. Ei, cuidado com torres que estão levantadas no meio da cidade. Elas vão corromper a cidade toda, porque todo mundo vai olhar para aquilo que está mais alto. E a pergunta é, o que mais mexe com você e comigo? Aquilo é uma torre. Torre é o ponto mais alto da cidade. É o lugar, torre é o monumento para onde todo mundo de qualquer lugar da cidade olha. De qualquer canto que tiver, eles enxergam. Olha a torre. A torre. A torre. Não por acaso, qual que é a maior rede de fast food do mundo? Qual é a maior rede de fast food do mundo? E o que eles colocam quando eles têm uma loja deles, um restaurante deles grande, que tem um espaço para isso, bem estruturado? O que eles colocam ali naquele restaurante? Uma torre. E lá em cima, você vê lá só o Mzinho. Aí você está lá de longe. Eles pegaram a ideia com o Thundercats. Quem não assistiu Thundercats, então você não sabe o que é vida. Aí o cara fala assim, eu tô com fome. Aí ele vê, oh! Aí ele vai, já sei para onde que eu tenho que ir. O Thundercats pegou com o Batman, e por aí vai. Eles olham, tem um sinal no céu. Tem um sinal no céu. Ei, tem um sinal no céu, Jesus está voltando. Levanta uma torre na tua vida que mostra para as pessoas que Jesus é de verdade. Levanta uma torre na tua vida que mostra para as pessoas que Jesus morreu pelos seus pecados. Levanta uma torre na tua vida que mostra que Jesus perdoa, que Jesus salva, mas que convém a santidade à casa do Senhor. Levanta uma torre de lealdade. Levanta uma torre de fidelidade. Levanta uma torre de compromisso. Irmão, tem gente que vem na igreja, some uma temporada e aparece de novo, como se estivesse tudo bem. Que Deus é esse que me quer longe da casa dele? Não é o Deus que eu leio na Bíblia. E eu não sei pregar de outro Deus que seja fora do livro que ele me deu. Eu não vou me converter à justificativa de ninguém. Porque a sua e a minha, porque eu tenho um monte de justificativa também, não estou te perseguindo não. Eu luto contra as minhas justificativas também, porque eu também tenho as minhas, tenho minhas guerras. Só que eu pego as minhas justificativas, coloco no altar e vou seguir o que está escrito. Porque se Jesus para vencer o diabo usou o que está escrito, quem sou eu para querer argumentar? Estamos vivendo um tempo de muito argumento e pouca Bíblia. É muita torre levantada. A gente precisa olhar e ver se as nossas desculpas não são torres levantadas para fugirmos ou afrontarmos a Deus. Porque era isso que tinha naquela cidade. Vamos edificar uma cidade, vamos levantar uma torre. Porque desde as crianças quando crescerem vão ficar olhando aquela torre. Elas vão crescendo e vão olhando, nossa, você viu que torre? É forte. O que é isso aí? É para dizer que Deus não para a gente, que a gente fala com Deus de igual para igual, nós damos uma carteirada nele. O que os nossos filhos estão vendo na nossa vida? Porque os filhos olham para os pais assim, ó. Os pais já são torre para os filhos. O meu testemunho é torre para o meu filho. Aí ele veio falar para vocês sobre a verdade e me ver mentir. Aí eu levantei a torre para ele, que a gente pode enganar. O importante é disfarçar bem. É uma torre. Eu falo para ele sobre fidelidade, mas sou infiel. Eu falo para ele sobre a Bíblia, mas vivo qualquer coisa, menos a Bíblia. Nós somos torre para os nossos filhos nos imitarem. Irmãos, uma das maiores hipocrisias, e já vi muito isso. Vi muito. São pais chegando para os filhos, quando os filhos vão se aproximando da maioridade, e dizem, você não pode fumar, você não pode mentir, você não pode beber. E o filho está pensando, tive a vida inteira mentir, fumar e beber. E agora você quer dizer que eu não posso? É, mas não quer dizer que eu faço, que é porque eu faço que você pode fazer. Alguém já ouviu isso? Hipocrisia chama. Pastor, quer dizer que eu tenho que ser perfeito? Não.
Até quando eu tiver uma fragilidade, ele tem que ver a minha dependência de Deus. Ele tem que ver que eu não me acomodei naquilo. Aquilo não é bom, mas eu estou buscando a Deus para mudar. Irmãos, onde estão os nossos filhos? Ah, pastor, estão no ministério infantil, então você quer os seus filhos com Deus. Ah, pastor, estou em casa, você não quer. Não, pastor, não quer. A Bíblia fala que a gente tem que criar os nossos filhos na presença de Deus. É uma torre. Tem uma torre na vida do Rogerinho, que ele sabe que domingo é dia de honrar a Deus. Desde pequeno ele sabe disso. Aí depois vai correr atrás do prejuízo, tentar puxar de volta. Aí já foi para o mundo, aí vem pastor, pastora, ora, faz campanha. Eu? Ah, a culpa é da igreja. Estava ouvindo esses dias um pregador, eu até vou pegar aquele vídeo e vou compartilhar com a igreja. Nós matriculamos nossos filhos no colégio cristão. Nós levamos nossos filhos para a escola bíblica dominical, para o Família Kids. E aí, quando são adolescentes, os nossos não, né? Os filhos de alguém aí desvia, porque os nossos vão tudo ficar firme com Jesus. Aí o que a gente faz? Vai apresentar a conta para a escola e para a igreja. Ó, o filho desviou. Aí a escola diz assim, eles passavam umas horas aqui. A igreja vai dizer, passava um pouquinho de tempo aqui. Mas a maior parte do tempo ele passa onde? Eles estão sendo moldados pelo seu caráter, não pelo meu. Eles ouvem o que eu falo. Mas eles veem o que se aplica ou não, olhando para você, para a torre que tem aí na cidade. Aqui é uma cidade, a torre é você. Isso é forte. O nosso meio comum, nosso grupo comum de pessoas é uma cidade. A torre somos nós para os nossos filhos. E o que eles estão vendo? Intolerância, descontrole temperamental, ódio, falsidade. Meus filhos veem que acabou o culto, a gente entra no carro, tira as máscaras e vai falando mal de todo mundo, inclusive do senhor, pastor. Depois seus filhos vão falar mal de você e você vai ficar filha. Não acredito, arrumou namorada, tá falando mal de mim, arrumou namorada, tá falando mal de mim. Lógico, mau caráter, você fez isso a vida inteira. Você ensinou eles que falar mal de autoridade tem desculpa, tem justificativa. Não tem. Mas pastor, estão fazendo errado, leve a Deus. Irmão, aqui eu vou pregar Bíblia o tempo todo. Se tiver 1000 pessoas, se tiver uma pessoa, vai ser Bíblia. Porque eu não vou responder para Deus se 1000 pessoas me ouviram, se uma. Eu vou responder para Deus se eu preguei o que tinha que pregar. Essa é a minha responsabilidade. É a nossa. Eu posso ter 10 filhos ou um filho. Eu tenho que levantar uma cidade com uma torre que glorifica e aponta para o Senhor. Quem está entendendo? Vamos lá, versículo 5. Não, 4 ainda. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuseram a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Presta atenção, Deus disse, eu vou descer. O que Deus disse? Venham, vamos descer. O que é isso aí? É Deus Pai, Filho, Espírito Santo. É Deus em unidade, intervindo no mundo. É Deus em unidade. Para Deus fazer as coisas, Ele não está dividido contra Ele mesmo. Mas nós achamos que como igreja vamos avançar em alguma coisa, vamos conquistar almas estando divididos. Não vamos avançar divididos. Ou a gente avança na unidade, ou a gente não avança. E unidade não tem a ver com todo mundo pensar igual. Não, não é isso unidade. Unidade é nas nossas diferenças, porque o seu corpo, quem é que tem um corpo? Você está habitando um corpo, dá um glória a Deus. Tudo no seu corpo é igual, não é? É tudo igual? Não. Mas eles estão em unidade. Estão todos dentro do mesmo corpo para o mesmo propósito. Daqui a pouco o seu estômago começa a enviar informações para o seu cérebro diz para você assim, ó, você está com fome. Cada um fez um papel. Aí a sua boca começa a salivar. E se eu começar a falar de comida aqui então, aí vai ativando. E cada parte do corpo, aí a sua mente já cria aquele prato que eu falei, você já vê ele na sua frente. Irmãos, aí a hora que acaba o culto você vai comer aquilo. São vários órgãos, vários membros do corpo, cada um
exercendo o seu papel, mas todos com o mesmo propósito. A igreja precisa estar unida, o poder de Deus vai descer no meio da unidade. Deus vai restaurar o que estava corrompido, quebrado, destruído no meio da unidade. Procura chegar perto de alguém, não conhece ninguém, hoje no final do culto, chega para alguém, ó, qual que é o seu nome? Eu, hein? Qual é o seu nome? Pastor que mandou perguntar. Conversa comigo. Nem que seja só para dizer como é que foi. Deus abençoe sua semana. Vou orar por você. Meu nome é Rogério. E o seu? O meu nome é João. Né, João? Então semana eu vou orar por você, João. E domingo que vem eu vou perguntar se sua semana foi melhor. Eu não estou falando para você perguntar, entrar na intimidade da pessoa, desrespeitar, nada disso, irmãos. Mas a gente precisa se mover para o mesmo lado. Quem está entendendo? Eles conseguiam se entender. Deus vai, espalha as línguas, ninguém se entende mais. Vamos lá, versículo 8, deixa eu correr aqui. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Pararam de construir o quê? E a gente já falou muito que eles pararam de construir a torre. Deus, o foco de Deus não é o micro, é o macro. Deus não vai colocar band-aid em tumor. Mas a gente faz isso. O que a gente faz? A gente quer tratar uma coisa que tem uma causa grande. A gente quer tratar só o que apareceu ali, não a causa. Deus vai falar com a gente de um nível mais profundo. E irmãos, glória a Deus, não tem faltado profundidade de palavra aqui. Porque o propósito de Deus é tratar na profundidade o que está acontecendo com a gente. Quais são as nossas necessidades, quais são os nossos dilemas, quais são as lutas, quais são as aflições, angústias. Ele vai na profundidade. Ele quer alcançar a cidade toda. Deus não quer uma área da minha e da sua vida para Ele. Ele quer inteira a cidade para Ele. Amém? Vamos lá. Versículo 9. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Deus ama a unidade e desce. Diga, Deus ama a unidade e desce. Desce para quê? Para saber o que estamos fazendo e falando em nossas rodas de conversa. José, deixa eu te falar uma coisa. Tem um pessoal aqui, ó, Moelcio. Todo mundo acha que o Moelcio é uma benção. Ele é uma benção. Mas no outro dia eu fui lá para fazer uma massagem, deu uma apertada. O Moelcio tem umas coisas. Mas não fala nada, sem maldade. Irmão, quando a pessoa fala para mim que é sem maldade, eu já vejo o Jason na minha frente. Não tem maldade. Gente, pelo amor de Deus. Aquela roda de conversa de pé de ouvido. Aquela roda de conversa que não glorifica a Deus. Deus desce. Deixa eu ver o que esses dois estão falando. Deixa eu ver o que esses dois estão fazendo. Estão bem unidos, né? Irmãos, o diabo sabe conectar pessoas para os seus propósitos malignos e destrutivos. Isso está óbvio. Vocês já perceberam uma pessoa, um dependente químico? Aí alguém, hoje em dia ainda se faz isso, mas nem tanto, mas antigamente principalmente, se fazia o seguinte: vamos tirar ele daqui e vamos enviar para o interior. E assim drogar o interior, né? E nós lá do interior começamos a receber os drogados. Está na capital, é muita droga, é muito traficante, é muito isso, aquilo. Então vamos tirar, manda para o interior. Pensando que no interior não tem baseado, não tem cocaína, não tem droga, não tem pecado. O diabo não vai lá no interior, ele só fica na capital. Claro, irmãos, eu entendo que às vezes você vai tirar daquele meio para tentar ver se... E precisa mudar realmente. Aí vai para lá. O cara chega na cidadezinha, ele saiu de uma cidade de 2 milhões de habitantes. Ele vai para uma cidade de 10 mil habitantes. Em uma semana ele já sabe quem vende droga, quem é o mais barato, quem prostitui em troca de droga, já sabe tudo. É ou não é assim, gente? O diabo é rápido para apresentar seus parceiros. Rápido em criar conexão. Então não pensa que porque alguém é legal, tem uma boa conversa, logo conecta que é de Deus, não. Jesus falou, olha o fruto para saber se a árvore é boa. O fruto glorifica a Deus. O que é isso? Qual é o primeiro mandamento bíblico com promessa? Honrar pai? Jovem quer casar? Perceba se seu casamento vai ser duradouro ou curto. Como? Se honra pai e mãe. Começa por aí.
Alguém disse, e é verdade, uma vez eu vi uma moça dizendo assim: vou terminar com o rapaz, eu amo ele, mas eu vou terminar. Como assim? Por quê? Porque eu vejo o jeito que ele trata a mãe dele. Ele não tem respeito. Ele não tem respeito por autoridade. E a próxima a ser desrespeitada serei eu no casamento. Ei, rapazinho, mocinha, deixa de ser tonto. Se essa pessoa não respeita quem é autoridade sobre ela, você acha que vai te respeitar quando vocês casarem? Mas que aí vai. Não fala que foi falta de aviso. Não, pastor, mas eu estou tentando mudar. Ah, ok, então todo mundo pode mudar, se converter, ser transformado. Mas se não quer mudança, vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Quantas pessoas, se tivessem hoje a chance de voltar lá atrás e reorganizar suas escolhas, fariam diferente? Não vou perguntar aqui, pelo amor de Deus, que eu não quero arrumar confusão. Vai que algum casado diz: eu! Aí vai dar BO. Aí eu fico o dia inteiro aqui atendendo. Mas tem gente que, irmãos, se for parar no particular, a pessoa diz: pastor, eu desprezei os sinais. Essa mulher, esse homem não respeitava ninguém, passava por cima de todo mundo e dizia que era por amor a mim. Hoje eu vi que é só amor pelo próprio ego. Essa pessoa ama só a si mesma. Ela quer construir uma torre só para ela. E enquanto eu estava de fora, bacana. Mas no dia em que eu fiquei dentro da mesma casa, eu também passei a ser um problema para essa pessoa. Irmãos, quantos casos, isso profissionalmente, na família, em todas as áreas. Então, Deus ama a unidade, mas Ele desce. Deixa eu ir lá ver o que essa unidade tem aí. O que está acontecendo nessa unidade? Ela é boa? Ela glorifica? Ela realmente está produzindo algo bom? Deus desceu e não se agradou do que Ele viu. Irmãos, o que Deus tem visto em nós? As nossas alianças. Eles queriam levantar o nome deles. Eles queriam afrontar Deus. Por quê? Põe aí o segundo tópico. O que Deus faz? Bagunça a comunicação, simples assim. Irmãos, só vamos tirar uma dúvida aqui. Deus tinha poder para matar todo mundo? Deus tinha poder de mandar fogo naquela cidade? Sim, fez isso em Sodoma e Gomorra. Podia mandar dilúvio, como fez na terra inteira? Podia. Mas dessa vez Deus foi bem simples. Ele bagunçou as línguas, bagunçou a comunicação. Aí eu pus aqui, ó, quando a comunicação não é boa e não glorifica a Deus, a obra para. Casamento, trabalho, ministério e qualquer outra área, para. Se a comunicação não é boa e não glorifica a Deus, ela vai parar. E é Deus quem vai parar. Não adianta achar ruim. Quem vai parar, a obra é Deus. E glória a Deus por Ele parar. Pensa comigo. A criança de 8 anos de idade, 9 anos, 10 anos de idade. Aí, ela entra no carro, senta, ela alcança. Ela não é igual a Cibele. Ela é criança que desenvolveu. Que a Cibele está desenvolvendo ainda, né, Ci? A Cibele já está chegando em 1,5 m. Está 1,44 m, né? 45. Falou que até o final do ano ela chega em 48. Aí ela alcança o pedal, alcança o volante. E o carro é automático. Ela sabe acelerar e frear, Naná, ela sabe. E aquela criança sai a milhão aqui na Anchieta. Alguém vai e consegue pará-la. A pessoa que conseguiu parar, colocou o carro na frente, deu uma batidinha ali, mas segurou. Fez um bem ou mal para aquela criança. Um bem ou mal para aquela família. Pois é, Deus também vai entrar na minha frente, na tua frente e parar quando não glorificar Ele. E glória a Deus por isso, né? Vai parar. Vai parar relacionamento, vai parar trabalho, vai parar estudo, vai parar amizade, vai parar o que for preciso. Você tem coragem de entregar para Deus? Levanta suas mãos e diz: Senhor, eu quero que o Senhor desça sempre para ver como é que está a minha vida. E pare tudo aquilo que eu estou fazendo, ou alianças que estou assumindo, que não te glorificam. Em nome de Jesus. Amém. Simples assim. Deus vai parar. Vai parar. Esse ano esse mês eu vou orar. Deus, para no meio desse povo tudo que não te glorifica. Ô pastor, perdi o emprego. Então não era para a glória de Deus, estava te atrapalhando de servir, de amar, de honrar. Pastor, fulano que era meu amigo foi embora. Nem olhou. Ih, descobri que fulana que dizia que era minha amiga não era amiga. Deus sabe o que Ele está fazendo. Sabe, alguém já disse, é verdade, a razão pela qual Deus afasta algumas pessoas de você é porque Ele ouve conversas que eu e você não ouvimos. Deus vai parar muitas coisas que não glorificam a Ele. Vai parar, Ele vai dar sinais, Ele vai falar com a gente. Por que aquela obra não glorificava a Deus? Mais uma razão, vamos lá em Gênesis 1, rapidinho. Gênesis 1, 28. Propósito de Deus quando cria o homem. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem o quê?
a terra dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. O que Deus queria? Que os homens povoassem a terra toda e governassem debaixo da palavra dele. O que eles fazem? Nós não vamos povoar a terra, nós vamos ficar aqui tudo juntinho, só a gente. Aí Deus falou, não, eu quero que vocês povoem a terra inteira. Não. Irmão, tem hora que Deus vai parar algumas coisas na nossa vida, porque a gente acomodou. Aqui o problema era, vamos ficar acomodado. Deus empurra a gente para fora da zona de conforto. Eu estou aqui pregando hoje, eu sou fruto disso. Deus me empurrou para fora da zona de conforto todas as vezes que eu entrei nela. Todas as vezes. Profissionalmente, quando eu comecei a crescer, agora minha vida ficou boa, Deus falou, agora vai para o ministério. Aí eu saio de quem ganhava um salário muito bacana, em torno de 15 salários mínimos, com 20 anos, carro bom, novo, quitado o carro, morava numa casa muito bacana com meus pais, não precisava ajudar em casa, manter casa, nada disso. Tinha uma vida confortável, abençoada. Aí Deus vai para o ministério. Fui dormir no chão, porque não tinha colchão para dormir. Fui usar meu edredom sai de Ribeirão Preto, que é quente, vem para Mauá, que é frio. Vou usar meu edredom de colchão, um lençol de cobertor, naquele frio tremendo. Vou dormir num carpete, aqueles forração, e na época eu tinha rinite alérgica, eu tive que orar para ser curado. E graças a Deus eu orei e fiquei curado, olha que benção. Em vez de ficar murmurando, porque eu estou dormindo no carpete, vou orar para ser curado e não ter problema de dormir no carpete. Pronto, dormi e fiquei curado. A gente é besta. Em vez de ficar murmurando por esse problema, começa a guerrear pela vitória diante desse problema. Eu não estou dizendo que o problema não estava lá, gente, estava lá o problema. Mas vocês já me viram murmurar pelo meu começo no ministério? Mas vocês já viram eu contar como testemunho? Para a glória de Deus. Me alegro. Pastor, mandava a gente vender revista na porta da igreja para levantar dinheiro para comida. Nossa, carrasco, não, que bênção. Ele aprendeu a não ser acomodado, escorar em ninguém. Se precisar eu vou à luta, eu sei fazer. Ou eu vou tomar como negativo, ou eu vou tomar como positivo. Eu escolhi olhar com bons olhos, assim todo o meu corpo vai ter luz, foi o que Jesus disse. A candeia do corpo são os olhos, se você tiver bons olhos, todo o corpo vai ter luz. Então deixa eu enxergar com bons olhos o que Deus está me treinando para ser. Deus está me treinando para alguma coisa, Deus está me preparando para alguma coisa que eu não sei. Ele conhece o meu futuro. Aí então Ele me tira da zona de conforto. Aí eu cresço no ministério. Quando eu estou bem pra caramba, a vida estabilizada, Deus fala, agora vamos sair. Agora você vai começar numa garagem. Mas Deus, eu tinha bastante gente ali, eu tinha um salário bom, eu tinha um carro bom, tinha tudo bom. E agora? Agora sempre tem eu, bom sou eu. Então é o Senhor. E vamos começar de novo. Irmãos, aí a gente estava na América Brasiliense, a igreja estava cheinha, falou, gostoso, culto com a igreja cheia. Aí Deus falou, vamos mudar para um salão maior, cheio de obra para fazer, cheio de coisa para gastar. Mas Deus vai dar trabalho, vai gastar. E outra, lá o salão a gente já via cheio, que eu vou começar a ver espaço vazio, vai não sei o quê. Vamos, empurra para fora da zona de conforto. Aí o mundo inteiro foi empurrado para fora da zona de conforto quando veio a pandemia. Agora nós estamos retomando. Aí a gente retoma como? Não voltou todo mundo. Aí a gente começa a olhar e fala, nossa, mas tinha tanta gente antes. E cadê aquele pessoal? Alguns só revelaram que já tinha no coração, não tinha compromisso. E aí? Vamos de novo. Irmãos, vai ser assim até o fim da vida. Nós vamos entrar e sair de zona de conforto constantemente, porque crescimento é sair da zona de conforto. Alguém quer crescer? Alguém quer conquistas? Vai ter que sair da zona de conforto. Acorda! Desacomoda, varão! Tem homem que não assume o papel de homem dentro da casa. Posso falar? Tem homem que é frouxo. Frouxo! É a mulher que tem que tomar iniciativa. É a mulher que tem que ter voz ativa. Acorda, homem! Eu não estou falando sobre ser estúpido, pelo amor de Deus. Eu não estou falando sobre ser... Não, pelo contrário. Seja o mais amável da casa. Seja o encorajador. Seja o primeiro a ir para a luta. Seja o primeiro a sofrer o baque. Mas eu estou na guerra pela minha família. A guerra da provisão para minha casa é minha. A guerra da santificação da minha família é minha. A guerra de servir a Deus na minha casa é minha. Eu sou homem, eu sou sacerdote. E sacerdote é sacrificador. A mulher é edificadora. Para de destruir, para de jogar pedra para todo lado. Para de jogar as coisas, jogar copo, joga isso, joga aquilo, joga o celular, joga o diabo joga. Para! Edifica! Vamos nos posicionar em Deus. Avivamento é isso. Trazer vida para dentro do lar. Esse mês, cada casa aqui vai ser cheia da vida de Deus de verdade. Com o marido sendo macho, não frouxo.
calça frouxa, Deus me livre. Não aguento, gente, não, se eu não aguento. Se a pastora tivesse casado com uns marmotas aí, ela tinha engravidado um desses caras. Não, porque a bicha é para frente. Tem hora que eu tenho que falar, é. Com carinho eu falo, mas tem que falar, ei. Aqui, ó. Aí o Rogerinho, gente, não posso reclamar também, porque o Rogerinho está sendo treinado por 2 cascaduras, no bom sentido. E tem hora que o Rogerinho fala, por quê? Eu falo, porque eu sou homem, rapaz, fica na tua que você é um garoto ainda. Ô papai, não precisa, também precisa. Agora que você melhorou o tom, vamos conversar, filho, senta aqui, eu te amo. Papai ama você. Mas tem hora que o papai tem que falar, fica na sua, rapaz. Você está pensando o quê? Em amor, gente. Quem está entendendo? Pelo amor de Deus. Vamos nos posicionar. Tem obra que para porque Deus não está sendo glorificado. Os homens tinham que conquistar, mas não queriam conquistar. Os homens tinham que expandir, mas não queriam expandir. Sai da zona de conforto. Pastor, dói, lógico que dói. Você acha que todos esses processos que eu resumi de forma que 1 minuto resumi minha vida, fora um monte de coisa, não doeu? Doeu muito, gente. E sabe o que é o pior, que dá mais medo? É que eu sei que não acabou. Eu sei que quando ficar bom, Deus vai lançar outro desafio. Pastor, você está falando que você vai embora daqui? Não, irmão, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Ele nunca faz nada para o meu mal. Ele faz eu descobrir que eu tenho capacidade de coisas que eu nem sabia, nem imaginava. É isso. Ei, irmão, o que eu estou falando aqui de mim, eu estou dando um testemunho para abrir os seus olhos. Você está sendo despertado por Deus para ver que você tem capacidade de coisas que você jamais imaginou. Você é mais do que você imagina. Em Deus. Agora, cuidado para não se juntar com aqueles que ficam... não sei o quê. Por que Deus fez isso com você? Por que o pastor fez isso com você? Por que sua mãe fez isso com você? Por que seu pai fez isso com você? Fala, porque ele não é igual você, demônio. Sai da minha frente. Acorda. O Espírito Santo não vai descer onde tem fofoca, não. O Espírito Santo não vai descer onde tem falsidade, não. O Espírito Santo não vai descer onde um altar ao ego, ao corpo, ao dinheiro, a mentira, ao engano está sendo levantado, não. O Espírito Santo vai descer onde a adoração a Deus está subindo. É isso. Deus criou para um propósito, vocês estão vendo outra coisa. Vamos lá, Gênesis 9. Deus criou os homens para povoar a terra, mas eles queriam ficar juntos, parecia lindo, mas a motivação era para engrandecer, envaidecer o próprio ego, o próprio nome. Gênesis 9, versículo 7. Agora, sejam férteis e multipliquem-se, e povoem a terra o quê? Pronto, eu li esse versículo só por causa do final. Povoem a terra o quê? Outra vez, depois do dilúvio. Antes do dilúvio, Deus falou, eu quero que vocês encham a terra, domine, governe tudo. A maldade do coração do homem, Deus mandou o dilúvio. Aí agora o que Deus faz? Depois do dilúvio, diz assim, vamos lá de novo. Olha para quem está do lado e diga, Deus está falando com a gente hoje. Vamos lá de novo. O que Deus está falando, vamos lá de novo? Vamos voltar a servir, vamos voltar a ser santo, vamos voltar a falar a verdade, vamos voltar a encarar os nossos desafios? O que Deus está falando de novo? Por que isso? O discurso de Deus não mudou depois do dilúvio. Ele faz uma nova aliança com o mesmo discurso. Vamos lá, vamos povoar a terra? Vocês vão me glorificar aí, vocês vão ser uma bênção aí. Irmãos, onde você está, seja uma bênção. Deus quer que você povoe e governe aquele lugar. Você é luz, você é sal, você não é sonso. Você não está lá para falar igual todo mundo, para ver a pornografia que os outros veem, para participar da conversa que os outros participam. Pastor, o grupo do trabalho é só pornografia, sai desse grupo. Aí eles vão falar que eu sou careta. Que se dane. Sou mesmo. Não, pastor, eu estou lá, mas eu não participo. Participa. Porque para eles você é sonso. Aí um dia, quando eles se converterem, eles vão dizer assim, tem um cara aqui no trabalho, mas ele estava até nos nossos grupos de pornografia. Agora eu conheci um crente de verdade. Acorda, porque Deus quer te levantar para ser alguém de verdade. Não alguém que está só lá no meio. Só lá no meio. Irmãos, pelo amor de Deus, eu estou preocupado que eu estou vendo uma geração sonsa, sem sal. Homem que não se posiciona como homem, mulher que não se posiciona como mulher. E vê, irmão, o que o diabo quer fazer? As mulheres querem aquilo que é dos homens, os homens querem aquilo que é da mulher.
Aí você vai ver. Não, porque o homem decidiu que é mulher. Aí a mulher cismou que é homem. Aí o homem que cismou que é mulher, casa com uma mulher que cismou que é homem e engravida. Só que quem vai ter o neném na barriga é quem é mulher de verdade, mesmo dizendo que é homem. Aí vamos dizer, o primeiro homem no mundo que engravidou. Não, é uma mulher que engravidou de um homem. Eles só estão dizendo que não são. Quem já viu isso? Eu vi um noticiário esses dias, tempo atrás. Quem viu? Ele saiu lá, ele engravidou dela, mas ele é ela e ela é ele. Em outras palavras, gente, não era melhor cada um ficar na sua? Estava tudo certo. Pastor, o senhor é homofóbico? De jeito nenhum, irmãos. Eu não tenho preconceito contra absolutamente ninguém, amo todas as pessoas. Mas eu sempre vou pregar a Bíblia. Se alguém disser assim, pastor, eu sou homem e gosto de outro homem, meu irmão, vamos orar. Deus te criou para outra coisa. Pastor, só vai dizer que ele está endemoniado? Se eu entender que ele está endemoniado. Porque tem gente que também já sai taxando, calma. Vamos ministrar a vida de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui para perseguir ninguém, mas nós não vamos baixar a nossa bandeira. Nós não vamos nos esconder. Nós queremos uma Bíblia Sagrada. Eu vi aí, não sei que lugar aqui do Brasil, não sei se é no Espírito Santo, acho que é. Um pastor está sendo processado porque não quis levantar para o ministério, batizar. 2 rapazes que viviam juntos, sei o que tal. Ah, é preconceito. Não é preconceito não, é preceito. Isso aqui é preceito. É conceito, é mandamento, é ordenança. Pastor, a igreja pôs fulano de banco. Não pôs fulano de banco. Aquela pessoa não está se portando de uma forma que ela possa servir no momento. A hora que ela puder servir, ela serve. Simples assim. Acabou. Mas é um drama. Aí sempre aparecem os defensores dos pobres e oprimidos. Coitado não. Procura saber. Fique atento. O que essa pessoa está vivendo? Vamos ajudá-la a se levantar. Deus falando, vamos restaurar. Vamos povoar a terra. Vamos crescer. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Deus podia matar todo mundo, não matou. Ele confundiu as línguas. Agora, depois do dilúvio, onde morreu realmente, ele fala, vamos restaurar, vamos começar de novo. Aí, olha aí, ó. Deus não estraga prazer. O propósito é nos realinhar para quê? Grandes obras. Deus não mandou o dilúvio só para estragar tudo. Vou estragar o sonho de vocês. Não. Vamos varrer para fora da terra a maldade. Agora vamos começar de novo. E vamos fazer algo grande. Irmãos, em nome de Jesus, Deus está limpando, jogando fora tudo que é sujeira da nossa vida. E nos preparando para grandes obras que Ele tem para nós. Creia nisso. Se mova nisso. 2 Coríntios 6, vamos lá. Deus vai limpar, vai tirar aquilo que não é dele, que não glorifica Ele. Eles precisaram, depois do dilúvio, recomeçar. Quem aqui em alguma área da sua vida está precisando recomeçar, diga eu. E aí, pastor, estou desesperado porque eu preciso recomeçar. Calma. Pior do que demorar para recomeçar é recomeçar errado. Pior do que demorar para recomeçar, ou do que recomeçar sozinho, é recomeçar mal acompanhado, em alianças erradas. Vamos de Bíblia, tudo na Bíblia, gente. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6, verso 14. Não se ponham em julgo o quê? Desigual. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus? Alguém aqui é templo de Deus? E os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Só para começar bem bacana. Novo Testamento. Graça de Deus.
Porque alguém já ia dizer, isso é tempo da lei, agora não dá nada. Dá sim. Novo Testamento, graça de Deus. Não, mas isso aí é alguém radical, então eu vou além, vou pegar mais pesado. Pode? Não foi Pedro escrevendo. Pastor, o senhor está dizendo que Pedro... Não, Pedro, o problema de Pedro é assim, ó. Pedro está comendo com gentios. Quando chega os crentes de Jerusalém, Pedro disfarça e finge que não está comendo com os gentios, porque ele tem medo de ser mal interpretado. Paulo não. Paulo come com os gentios, chega alguém, ele continua comendo com os gentios. Quem escreveu isso aqui não foi Pedro. Paulo escreve, eu repreendi Pedro na frente de todo mundo. Que negócio é esse, Pedro? Se você não quisesse sentar na mesa com o pessoal, tudo bem. Mas depois que sentou, só porque chegou o pessoal de Jerusalém, agora você quer dar uma de santo e considerar os outros imundos? Quem já viu isso na Bíblia, diga amém. Porque não dá para eu ficar abrindo todos os textos aqui. Pastor, não sei onde está, procura, Google. Ou continua vindo no culto, um dia desse eu prego. Mas eu estou tirando aqui o recado. Paulo é o cara mais aberto aos gentios que existe. Paulo é o cara mais aberto a compreender as fragilidades, fraquezas de todo mundo. Paulo, talvez hoje seria chamado até de herege. Aquele cara lá abriu a igreja lá, esquisito, hein? Só que Paulo escreveu e disse assim: quebrem as alianças com o mundo. Em outras palavras, foi Paulo que escreveu essa carta aos Coríntios. Não é o Pedro que foi repreendido por Paulo como sendo religioso. É o Paulo, cheio da graça de Deus, o apóstolo dos gentios. O homem transborda a graça. Ele foi pregar para ninguém tinha coragem, para quem ninguém tinha coragem de pregar. Ele foi amar quem ninguém tinha coragem de amar. Ele sentou na mesa com quem ninguém tinha coragem de sentar. Irmãos, ninguém pode taxar Paulo de ser um fanático religioso, nem de ser um preconceituoso. E Paulo escreve: não entra em julgo desigual. Vai dar ruim esse casamento, vai dar ruim essa sociedade, vai dar ruim essa amizade, vai dar ruim. Pode demorar mais ou menos, e ninguém está praguejando. Nós estamos abrindo a Bíblia antes que o diabo abra um rombo na tua vida. Amém. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Todos nós já necessitamos de ajuda para recomeçar. Quem já precisou, diga amém. Mas isso não pode nos levar à carência e desespero de entrar em qualquer tipo de aliança. Encalhado não é quem está solteiro, encalhado é quem casou errado. Porque agora você estabeleceu a sua âncora num cais, e só a morte pode separar. Ou o adultério. Só que o adultério não é uma permissão para você reconstruir sua vida você adulterando. É uma permissão para reconstruir a vida. Se não puder perdoar quem foi traído. Eu esses dias estava aconselhando uma pessoa. A pessoa cometeu adultério. Falei, e aí? Eu acho que a pessoa não vai me perdoar. Não dá. Eu falei, bom, você tem o direito de divorciar. Ah, tem, só não pode casar de novo. Hã? É. Mas como assim? A Bíblia, você traiu, vai passar o resto da vida sozinho. Que isso, pastor? Vou numa igreja ali que eles me entendem. Tranquilo. Tomara que eles estejam certos e mais gente seja salvo. Mas segundo o que eu leio na Bíblia, acho que eles estão errados. Eu acho que estão errados. Eu não vou pregar para agradar a você e destruir você te agradando. Sabe aquela história, você vai num médico e diz assim, não, pode continuar comendo qualquer coisa. A glicemia vai a 1.000.000, perde o dedo, diabetes, rebenta tudo. Vai no outro médico e diz assim, ó, fazer a reeducação alimentar, fazer o exercício físico. Deus não criou você para ficar acomodado, encostado não, irmãos. Quando Deus criou o mundo não tinha cadeira. Não tinha cadeira. Tinha cadeira? Não, né? Meu avô pegava no meu pé, mas como meu avô foi uma bênção na minha vida. Chegava na casa da minha avó já ia encostando, sentando, e falei, vocês jovens de hoje. E eu ouvia isso. Aí eu fico olhando para hoje, sangue de Jesus tem poder. Aí ele falava assim, ó, parece que vocês querem que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Como vocês são acomodados? Meu Deus, eu ouvi isso do meu avô. Meu avô brigava por eu tomar água gelada, tomar água natural. Qualquer lugar que você precisar tomar água, você toma. Você acostuma gelado, depois você não consegue tomar natural. Se a água... Irmão, eu tomo qualquer coisa natural. A gente precisa treinar pessoas para a vida, para qualquer circunstância. Mas é um comodismo. Não, vamos... Eu preciso de alguém que me fale a verdade, mesmo que eu não goste dela, mas ela vai me libertar, ela vai me curar, ela vai me restaurar. Eu não preciso de uma aliança com alguém. Ai, eu gosto de falar com você que você me entende. Ai, eu só queria dar um soco na cara do meu pai. Não, é normal, todo mundo sente isso, só não pode dar, mas sentir vontade pode. E a gente chama isso de boa amizade.
Você viu? Não encorajou a dar o soco. Falou que pode até pensar, mas não pode bater. Ei, tira isso do teu coração. Se você alimentar isso, daqui a pouco você alimenta a coragem. E daqui a pouco você está fazendo uma bobagem. Isso não é de Deus não, isso é o diabo incitando você. Irmãos, a gente precisa ser firme. Ó o que Paulo vai dizer. Justiça está contra a maldade, a luz está contra as trevas, Cristo está contra o diabo, o crente vai contra o descrente, não tem jeito, irmão. O templo de Deus está contra os ídolos, e ídolo não é só gesso, vício, qualquer tipo de vício, entorpecente, comida, uma série, televisão, rede social, vício. Vício, culto ao corpo, a idolatria da carne, das curvas do corpo. Tudo isso é vício, tudo isso é maligno, está destruindo pessoas. Deus está contra os ídolos. Se a gente está levantando alguma torre, algum objeto de ídolo, Deus não vai liberar o espírito dele. O que ele vai fazer é confundir as línguas. Então nós precisamos restaurar o que está quebrado. Como, pastor, que eu faço isso? João 17, vamos lá, vamos acelerar para ir para o final. Eu tenho mais 2 textos para ler, João e Atos, para entregar essa mensagem inteira para você hoje. Não quero que fica picada não. João 17, eu vou ler bem rapidinho. João 17 foi o texto que Deus me deu, foi o livro que Deus me deu no início da pandemia. Essa foi a palavra que Deus me deu no início da pandemia. João capítulo 17, a principal. Ah é, pastor, qual que é a grande revelação aí? Que era o fim dos tempos, que era o diabo, que era Deus, que era... Não, Deus falou comigo de unidade, foi só isso. Como assim? Vamos lá, verso 1 e 2. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para onde? Olhou para onde? E você está olhando para onde? Vamos olhar para o céu. E orou, e vamos orar. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Agora vamos correr lá para o verso 8, que não dá tempo de ler todo o texto, depois você lê o capítulo todo. Verso 8. Pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Agora vamos para o verso 11. Agora deixo esse mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós o quê? Estamos. Agora vamos para o verso 20. Versículo 20. Não te peço apenas por estes discípulos. Ali ele estava orando por aqueles discípulos. Agora ele vai dizer sobre nós. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam o quê? Um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando é que o mundo crê em Jesus? Quando nós andamos em unidade. É o que Jesus está dizendo aqui. Toda pessoa que vem semear divisão dentro da igreja está impedindo Cristo de ser anunciado. Mesmo que a pessoa pregue bonito, fale em línguas, ore os demônios sujeitos, porque os demônios não sujeitam a pessoas, eles sujeitam ao nome de Jesus. Nossa, eu vi um homem, eu vi uma mulher cheia de autoridade, e o demônio teve que obedecer, obedeceu ao nome de Jesus. Irmão, infelizmente a gente já viu casos de pregadores, de homens, mulheres de Deus, não só pregadores obreiros, no pecado, no vício, no adultério, e expulsando demônio. Quem já viu caso assim? Diga amém. Infelizmente já vimos. Mas como, pastor? Porque o nome de Jesus estava sendo glorificado, mas a pessoa estava indo para o inferno. Aí se ela foi descoberta, se arrependeu, se converteu, glória a Deus. Deus perdoa todo mundo. Perdoa quem prega e quem é pregado. Perdoa todo mundo. A gente precisa se arrepender, precisa se consertar. Unidade. Para que o mundo creia que o Senhor me enviou, eles precisam estar unidos uns aos outros e em nós. As nossas alianças se conectam a Cristo? Não. Então não são de Deus. Quer dizer, pastor, que eu não posso conversar com quem não é crente? Pode, irmão. Estou falando de aliança. Irmão, eu converso com um monte de gente, mas eu deito para dormir com uma mulher só. E com 2 homens. Que de vez em quando invadem a minha cama.
Para que não fique aqui, um chama Rogerinho, outro Israel. De repente parece de madrugada. De madrugada apareceu Israel lá, andando, entrou no quarto. Aí ele sempre vem para o lado da pastora, mas ontem, irmão, ele estava um grude comigo. Aí ele veio, papai, aí a pastora, vem aqui, Israel, vem pelo lado de cá que já tem um negocinho para ele subir, que a cama é meio alta para ele subir. Papai. Eu estava meio dormindo, só vi ela passou por cima de mim para puxar ele. Porque ele ficou do meu lado, ele queria que eu colocasse ele no meio. Não era a mamãe, era o papai. Tipo. Irmãos, eu converso com um monte de gente, mas há um nível de aliança que eu tenho só com uma pessoa, minha esposa. A gente é colega de um monte de gente, mas a gente precisa entender níveis de aliança. Quem é seu amigo? Quem tem acesso ao seu coração? Quem tem acesso às suas lutas? É alguém que glorifica Cristo? Amém. Não é? Então você está fazendo errado. Não, mas aquela pessoa é muito legal. Ela não tem estrutura. Aí a outra mensagem que eu preciso gravar, bem intencionado, mal estruturado. A pessoa não tem estrutura nem para ela ir para o céu, porque só Jesus leva alguém para o céu. Como é que ela vai te ajudar? Quem está entendendo? Não dá. É contraditório. Parei no 21. Vamos lá, 22 e 23. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam o quê? Um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Jesus está falando aqui de unidade perfeita. Põe o próximo tópico. Creia. Olha só. Creia na palavra de Deus e invista mais tempo em alianças que edificam sua vida e glorificam a Deus. Se for preciso, realinhe e recomece. Invista mais tempo em aliança que glorifica a Deus. Irmão, tem gente gastando mais tempo com ímpio do que com cristão. Tem gente gastando mais tempo recebendo informação do mundo do que de Deus. E não sabe porque está frio na fé. Não sabe porque o casamento está acabando, os filhos estão se perdendo. E invista mais tempo naquilo que é para a glória de Deus. Tem o seu tempo a sós com Deus, mas tem o seu tempo com gente de Deus que edifica a sua vida. Eu não estou dizendo que todo mundo está dentro da igreja é uma bênção para nos aconselhar. Não é disso que eu estou falando. Tem gente que não tem estrutura para ouvir. Mas eu preciso me alinhar com gente que me ajuda a crescer em Deus. Quem está entendendo? Vamos lá, Atos capítulo 1. Irmão, todo mundo carrega alguma coisa. Você entende isso? Toda pessoa que a gente cruza o caminho carrega alguma coisa. Como a gente carrega? Carrega traumas, carrega visões, carrega ideais de vida. Carrega um monte de coisa. Todo mundo carrega alguma coisa. Todo mundo. Agora, a pergunta que eu faço para você é: tem mais do céu ou do inferno em nós? Tem mais do céu ou do inferno no nosso dia a dia? A gente está se enchendo de gente que carrega mais do céu ou mais do inferno? Mais de Deus ou mais do mundo? A gente precisa pensar. O que a gente está colocando para dentro? Tem gente que eu ouço e já descarto. Porque não me edifica em nada, mas eu convivo. Aí tem gente que eu ouço e trago para dentro de mim, porque aquilo me edifica. Quem está entendendo? Atos 1, verso 4. Eu falei Atos 4 ou falei Atos 1? 1, então está certo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Cuidado, para não quebrar uma aliança de Deus, para não quebrar um propósito de Deus, para não quebrar uma visão de Deus. Cuidado, o mundo vai tentar te empurrar para quebrar princípios de Deus. Não sai de Jerusalém. Não sai dali, mas tem perseguição em Jerusalém, naquela época tinha, mas Jesus disse: não saiam. Ah, mas eu estou recebendo palavras duras, mas são bíblicas, para minha edificação e conserto. Fica firme. Versos 7 e 8. Ele respondeu: o Pai já determinou. Não, 7 e 8 nem precisa. Vamos direto no capítulo 2. E a gente finaliza aqui. Atos 2. No dia de Pentecostes, todos estavam como? Reunidos. Num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito habilitava. Unção que desce. Habilitação é unção. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados clamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma.
Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. O Espírito Santo desce e as maravilhas de Deus são anunciadas na unidade. Cuidado, põe o próximo tópico para mim, para a gente encerrar já, vamos lá. Cuidado com quebras de princípio e de aliança que Deus estabeleceu, isso gera morte. Não sai de Jerusalém, não saia de paternidade de Deus, de direção de Deus, não saia, cuidado. Próximo tópico, pode colocar. Quando a igreja se une, olha só, entende e se move para a unidade, então os céus se abrem e a glória de Deus desce, enche a terra, a igreja, a família, a cidade, a nação. Irmão, vamos nos mover para a unidade, é tempo de ter fome de avivamento. Nossa família vai ser cheia de Deus, nossa cidade, nossa nação, a igreja vai ser cheia de Deus, mas nós vamos nos mover para a unidade. Como eu posso contribuir com essa unidade? Não aquela unidade de Babel, levantar uma torre contra Deus, mas a unidade de Jerusalém, obediência a Cristo, comunhão com os meus irmãos. Pode pôr o próximo, para a gente finalizar e orar. Qual era o propósito da torre? Fugir de Deus, afrontar Deus. Na torre eles queriam levantar um marco, um objeto de idolatria para todo mundo se sentir autossuficiente e ir contra Deus. Pode pôr consequências. Resultado, confusão de línguas, dispersão, divididos, perda de tempo e de recursos. Eles perderam tempo construindo algo que ficou lá, obra parada. Irmãos, o Israel estuda aqui no EMEB Monteiro Lobato, na Prestes Maia. Quem conhece? Ali. E sempre que eu falo de perda de recursos, de obra parada, eu lembro que ao lado ali tem um prédio imenso, parado. Quanto recurso, quanta gente pôs dinheiro e está ali perdido. O terreno está inutilizado, o material está inutilizado, os recursos inutilizados. Para de investir naquilo que não é de Deus, você está perdendo tempo. Isso aí vai cair, você vai ter que recomeçar com dor, feridas, machucado e com prejuízo. Se na queda não matar alguém, não destruir algo. Na torre, o propósito era afrontar Deus e fugir de Deus. A consequência, dispersão, divisão, perda de recurso, perda de tempo. Chega. E o propósito do Pentecoste? Vai lá. Propósito do Pentecoste, comunhão e celebração a Deus. Está todo mundo junto em Jerusalém, para quê? Para adorar o único Deus. Não é cada um para exaltar a si mesmo, é para adorar a Deus. Você está aqui hoje, para quê? Então qual que é o resultado? Põe para nós. Entendimento de línguas, impacto natural e espiritual sobre as pessoas, comunhão e conversão aumentando, e salvação. Que Deus encha a minha, a sua vida, a nossa casa, a nossa família, nossa cidade, a nossa nação, com a glória de Deus. O Pentecostes traz restauração do que estava quebrado. O Pentecostes traz na unidade o poder de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Quem crê, diga amém.